Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O exílio. Estando José calmo e tranquilo, cogitando de permanecer em Nazaré e desfrutar do convívio de Jesus e de Maria, tomou conhecimento da perseguição incitada por Herodes e das ordens que o rei havia expedido nesse particular. E o santo foi tomado de uma grande dor, da qual não podia libertar-se. Entretanto, tinha para si que o Senhor providenciaria o que fosse necessário para a situação. Falou com Maria, que lhe disse para que não temesse e se conformasse com as disposições divinas. E o santo se acalmou, por aquele momento pelo menos. Todavia, à noite, o anjo lhe falou novamente, no sentido de que conduzisse Jesus e Maria para o Egito, lá permanecendo até que ele o informasse sobre a data do retorno de todos. Disse-lhe também que Herodes, com muita urgência, tinha em mente a morte do Redentor. O santo muito se afligiu ao entender o aviso sobre a perseguição de Herodes. Amargo e chorando, dirigiu-se a Maria e lhe contou tudo. Ela se mostrou muito compreensiva, muito humilde, preparada e resignada para tudo. O santo também se conformava com as ordens recebidas. Somente o preocupava a ideia das atribulações todas que Maria e Jesus deveriam enfrentar naquela viagem. E dizia: querida Maria, quem imaginaria que tão logo chegados a Nazaré, tivéssemos que viajar outra vez, em época tão dura do ano, e ainda mais para uma nação de infiéis? Certamente tudo isso devemos aos meus deméritos em relação às graças que o Senhor nos concede. Pessoalmente presto-me voluntariamente a tudo e me conformo com sua vontade. Só me aborrece pensar nos sofrimentos que ambos deverão ter que passar na viagem. Maria o confortava, assegurando que se alegraria em partir, pois essa era a vontade do Senhor. Quanto a Jesus, ela também tinha algumas preocupações, mas a vontade divina devia ser respeitada à risca. E dizia mais: já não te disse anteriormente que Jesus veio ao mundo não para desfrutes, mas sim para sofrimentos? É grande a graça que nos concede quando nos escolhe como companheiros destes sofrimentos, motivo pelo qual devemos agradecer e louvar. Como sempre, o santo se mostrou confortado com as palavras que ouvira e arrumou apressadamente o necessário para a viagem, fazendo uma pequena sacola que levava em suas costas. Maria levava faixas para Jesus e algumas coisas mais de utilidade. Eles adoraram a Jesus, que repousava sossegado, e se prepararam para partir. Fizeram-no à noite, como se fossem fugitivos, e aceleraram seus passos. José tinha medo e preocupação, pois nem mesmo conhecia o caminho do Egito. Abandonou-se completa à providência divina, que invocou juntamente com Maria. Apesar de todas as preocupações, caminhavam com segurança e plena confiança, certos de que o Senhor os guiaria corretamente e os protegeria totalmente. Maria levava Jesus em seu colo e pedia a ele para que os protegesse contra todos e tudo. José estava surpreso de que o Salvador estivesse submetido a ordens terrenas, que tivesse que fugir das perseguições de Herodes. E comentava o facto com Maria. Ela muito sabiamente afirmava que deveriam estar preparados para tudo e para ver na situação a ocasião de praticarem atos de virtude, como a obediência, a resignação, o sofrimento e a paciência. O santo então se conformava e procurava praticar tais virtudes com a máxima perfeição e dizia: querida Maria, acredito que o Salvador queira deixar muitos exemplos de virtude ao mundo, pois que começa a praticá-los desde seu nascimento. Felizes nós, primeiros a segui-lo e imitá-lo. E assim procurava animar-se aos sofrimentos e às virtudes. Voltando-se para o Redentor, dizia:
Ó meu Redentor, sois o mestre do caminho seguro para o céu. Sois o mais digno exemplo das virtudes. Dai-me a graça em imitar-vos com perfeição e aprender a vossa sabedoria. Sois o Senhor do Universo, o mais alto Rei e soberano. E, no entanto, vos submeteis e fugis da perseguição de Rei Iníquo em meio a sofrimentos. Quem sou, então, para queixar-me? Não o faço e não o farei no futuro. Adoro vossos santos desejos, sigo-vos e me submeto às vossas vontades. Assim falava José com o Senhor Deus encarnado e lhe transmitia os desejos do seu coração em amá-lo e de que todas as pessoas também o fizessem. E dizia: Vê, querido Jesus, que clamo para que sejas amado e adorado, mesmo quando vejo que és perseguido. Desejo que não sofras, mas devo ver-te em sofrimentos. Como padece este meu coração ao ver-te em fuga? Tenro e delicado menino que és, sofrendo frio e desconfortos. Ah, meu querido, se já sofres então, tenra idade, que irá acontecer mais tarde então? Como irá meu coração aguentar tantos sofrimentos? E chorava amargamente. O menino Deus então inspirava Maria para que ela o passasse para os braços de José, que com isso se mostrava mais consolado e calmo. O menino lhe falava diretamente ao coração, o animava e consolava, e nele desenvolvia desejo em sofrer e amá-lo, cada vez mais. José caminhava, com ele em seu colo, dizendo: Grande felicidade e sorte é minha, pois posso levar o Criador em meus braços, o Rei do céu e da terra. Céu, não invejo vossa sorte. Vós o desfrutais ocultamente. Eu o tenho encarnado, apertado neste meu peito. O santo se via muito ágil quando caminhava com Jesus em seu colo. Portava-se como se voasse, alegre e com seu espírito em um mar de delícias. Contava essas emoções para Maria, perguntando-lhe se o mesmo ocorria com ela, e que, com muita graça, respondia: Então não sabes como o Senhor é condescendente com as pessoas em termos de graças? Podes crer que, comigo, Ele é ainda muito mais. Sendo eu somente uma serva sua, Ele me elegeu para ser sua mãe. José gostava dessas palavras, pois imaginava quanto grande seria a sua alegria por seu filho e por ele, desmerecedor de suas graças. Foram muitos os sofrimentos enfrentados por Maria, José e Jesus durante essa viagem. Primeiramente, era severa a estação do ano. Muito frequentemente encontravam-se eles em pleno campo aberto, sem qualquer abrigo, e pernoitavam a céu aberto, facto que muito afligia José, pelo grande amor que lhes devotava. Tentava fazer uma pequena barraca com seu manto, para que pudessem ter alguma pequena proteção. Passavam a noite rezando, cantando hinos de louvor e contemplando a grandeza, a beleza e a bondade daquele Deus que levavam. E também repousavam um pouco. Tirintavam de frio sem poder esquentar-se. O divino poder, entretanto, estava presente. Ao acharem que não poderiam mais tolerar tais sofrimentos, conversavam sobre o infinito amor que Deus devotava à humanidade, e seus corações se inflamavam a tal ponto que o calor se transferia também para os seus corpos. E lhes parecia então estarem devidamente aquecidos, como se tivessem fogo aceso para isso. Rendiam graças em conjunto e o Senhor os confortava com caridade e amor. Passaram fome e sede, atravessando mesmo dias inteiros sem se alimentarem. Ocasionalmente encontravam alguma hortaliça pelos campos, com a qual se alimentavam frugalmente, e o sabor lhes parecia até mesmo agradável. Bebiam água somente ao encontrarem
algum pequeno poço, o que raramente acontecia na verdade. Apesar de todas essas dificuldades, sentiam-se alegres por terem Jesus em sua companhia. Passavam às vezes por campos nevados e gelados, com sofrimento ainda maior. Nessas ocasiões, anjos enviados pelo Senhor lhes levavam algum alimento com os quais se fortaleciam transitoriamente. Eles se maravilhavam verdadeiramente com essas providências divinas, que cuidavam deles em locais sem qualquer possibilidade de auxílio humano. Entretanto, era também comum que se encontrassem famintos, sem qualquer tipo de alimentos. Eram as ocasiões em que Deus os testava quanto à capacidade de sofrimento, de resignação e de fé. Mesmo sem alimentos, o Senhor os saciava completamente e lhes parecia terem comida à farta. Na verdade, sofriam, embora confortados nesses sofrimentos, e louvavam a Deus em conjunto por todos os benefícios concedidos, quais fossem os do sofrimento e resignação, pelo menos. José se mostrava preocupado e temeroso em que Jesus sofresse muito frio. Ao estar ele no colo de Maria, o santo perguntava constantemente se não teria frio. Maria o tranquilizava, dizendo estar ele bem aquecido, além de abrigado convenientemente. Entretanto, ocorria às vezes de estar ele de facto gelado de frio, mas era porque assim o desejava. Maria informava José desse facto para que ele soubesse ser essa a sua vontade e se acalmasse. Todavia, seu marido continuava aflito e chorava, por não poder aquecer Jesus a contento. Mas ele o consolava, inspirando sua mãe para que o passasse para o colo do santo, que o recebia com grande afeição, desejando transferir para ele todo o calor de que dispunha para aquecê-lo. Na verdade, isso muito agradava ao Redentor, que de facto se aquecia no fogo do amor que irradiava do coração de José, que assim se conformava. Contava tudo para Maria e ela também se alegrava, e eles rendiam graças conjuntas ao Senhor por tudo isso. Acontecia às vezes que, no fim da tarde, atingissem um lugarejo, onde procuravam algum albergue noturno para não pernoitarem ao relento, facto que só passou a ocorrer quando já se encontravam no Egito. Seus hospedeiros se mostravam admirados com as extraordinárias beleza, seriedade, graça e modéstia de Maria. Chegavam mesmo a destratar José, taxando-o de insensato por conduzir Maria tão frágil e delicada por aquelas regiões estranhas em época tão severa do ano. As pessoas o maltratavam e ele não lhes dava explicações ou quaisquer justificativas. Sofria com paciência e oferecia seus sofrimentos ao Senhor, por cujo amor suportava todas as ofensas. E dizia para si mesmo: ó Deus, sabeis de tudo, e por que me encontro errante, obedecendo a vossas ordens? Pessoalmente agrada-me ser maltratado, pois assim deixarão em paz Maria e o querido Jesus. Uma vez em seu quarto, José desabafava com Maria aqueles seus sofrimentos, dizendo: ó Maria, essas palavras me ferem profundamente, como espadas penetrantes em meu coração, porque elas são verdadeiras. Com tanto sofrimento teu, conduzo-te a estas partes, parece até mesmo crueldade minha, pois és tão delicada e frágil. Mas é necessário que sejam obedecidas as ordens do Senhor, e isso me conforta em todas essas angústias. Obedeço à sua vontade e permaneço tranquilo. Pensa agora, o que diriam tais pessoas se soubessem quem és e quem é que trazes em teus braços? Com certeza me matariam. Como sempre fazia, ela tentava consolá-lo e estimulá-lo a ter paciência. Dizia que devia alegrar-se, pois o Senhor agia dessa forma para testá-lo e dar-lhe ocasião de mostrar-se digno de seus favorecimentos. E ele, de facto, o era, pois sofria com resignação, dando muita satisfação a Deus, que por sua vez o cobria progressivamente com suas graças. Nessa viagem, José se exercitava em sua caridade para com o próximo. Ao entrarem
em algum vilarejo para repouso e recuperação, o santo pedia a Jesus para que abençoasse a população local, a iluminasse e lhe fizesse algum tipo de benefício. Na verdade, o Salvador, entrando naquelas localidades, transmitia suas graças aos habitantes e, em especial, aos enfermos, para que se restabelecessem. Tinha nesse sentido sempre as súplicas de José, preocupado e afetuoso para com os doentes, em particular com os agonizantes. Por estes pedia fervorosamente a interferência de Jesus. Quando por acaso se encontrassem em locais habitados por infiéis, o santo pedia a Jesus para que curasse os enfermos, pois esperava, à medida da passagem do tempo, que eles se convertessem e abraçassem a fé verdadeira que ele viera difundir, e Jesus o atendia continuamente. O demónio fervia de ódio porque se sentia privado de suas forças e não podia aproximar-se de José, cuja sustentação divina o mantinha afastado dele. E enfurecia-se ainda mais por não conhecer de onde vinha essa força tão grande. Entretanto, desejava perturbá-lo de alguma forma. Deus o permitia para que o santo crescesse em seus méritos, e o diabo agia então da seguinte forma. Ao se aproximarem de um vilarejo qualquer, o inimigo instigava os habitantes maus para que o maltratassem. Na verdade, em muitos desses locais o santo foi vilipendiado por muitos, até mesmo com palavras pesadas e ofensivas. Em outros lugares negavam-lhe alimentos. José aceitava tudo com paciência e resignação, e com isso derrotava o demónio, que se retirava mais furioso que nunca. Mas não desistia e nem mesmo se acalmava, pensando sempre em novas maneiras de atormentá-lo, em todas as ocasiões que se apresentassem, pelas quais aguardava ansiosamente. Assolados pelo frio, pela fome e pela sede, sem alimentos de qualquer natureza, retiravam-se então para algum lugar onde pudessem sentar-se para repouso. Por inspiração divina, Maria então colocava Jesus no chão, sob o manto de José, e ambos se ajoelhavam e adoravam a seu filho. Ele então os olhava amavelmente e sorria para eles. Contemplavam aquela face divina cuja beleza os tomara completamente, e passavam ambos aquele estado de êxtase, tal alegria que tinham. Eram estados repletos de alegrias, nos quais entendiam claramente muitos dos grandes mistérios divinos e respectivos segredos. Seus corpos se sentiam saciados e descansados plenamente. Voltados a si, sentiam-se como que completamente revigorados e, pegando Jesus, colocavam-se outra vez em marcha, agradecendo ao Senhor que tanto os favorecia e alegrava. Maria entoava cânticos de louvor, muito docemente, e isso agradava sobremaneira seu marido, que chegava mesmo a chorar de tanta felicidade. Todavia o santo teve também muitas atribulações e aflições, pois que subitamente o menino se punha a chorar em razão dos muitos sofrimentos de outras crianças e de outros homens também. Ele sofria muito por eles, e seu choro era também devido às muitas ofensas que as pessoas faziam para Deus, seu Pai Divino. José não se apercebia desse facto e acreditava que seu choro fosse ocasionado por todos os sacrifícios pelos quais ele passava, especialmente pelo frio. Afligia-se e era tomado de grande dor, chorando juntamente com Maria. Contudo, ela lhe dizia que tanto o seu pranto como o de Jesus eram motivados mais pelas muitas ofensas feitas ao Pai Celeste, e que também deveria acompanhá-los na tristeza, e que deveria oferecer suas lágrimas ao Pai, suplicando para que ele convertesse os pecadores que o ofendiam. José então agia dessa forma, muito afetuosamente e com lágrimas duplicadas. Em seguida, agradecia a Maria pelo que ela lhe havia dito e ensinado, e ela, com muita graça e sabedoria, lhe respondia que aqueles louvores e agradecimentos deveriam ser endereçados ao Senhor. Referência de tudo, autor e doador de todos os eventuais benefícios. José assim agia e Maria o acompanhava na consecução daqueles atos.
Foi longa e fatigante a viagem feita pelos santos peregrinos ao Egito. Sofreram muito, embora tivessem também desfrutado dos favorecimentos divinos e muitas vezes tivessem sido alvo da condescendência divina. Usufruíram muito contentes da querida companhia de Jesus. Isso já lhes bastava para que adoçassem quaisquer dissabores ou amarguras e para que tolerassem com muita paciência as atribulações todas que tiveram de enfrentar e ainda para que se mostrassem alegres e contentes com os seus sofrimentos, por maiores que fossem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria o confortava, assegurando que se alegraria em partir, pois essa era a vontade do Senhor. Quanto a Jesus, ela também tinha algumas preocupações, mas a vontade divina devia ser respeitada à risca. E dizia mais: já não te disse anteriormente que Jesus veio ao mundo não para desfrutes, mas sim para sofrimentos? É grande a graça que nos concede quando nos escolhe como companheiros desses sofrimentos, motivo pelo qual devemos agradecer e louvar.